Muito bem, meus amados e amadas, mais uma vez estamos aqui, né? Para gravar um vídeo, uma mensagem de esperança, né? Levando o Evangelho até você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13. Enquanto você vai abrindo, lá no verso 44, nós vamos ler o verso 44. Eu vou fazendo aqui então as minhas primeiras considerações com vocês. Vai abrindo aí, vai dando seu jeito aí. Você já ouviu falar na palavra serendipidade? Nossa, é uma palavra muito esquisita, não é? Muito esquisita. Eu vou soletrar para ficar mais fácil para você entender. É serendipidade. C com S, tá? Serendipidade. Olha que eu já falei aqui várias vezes, já repeti várias vezes e estou com dificuldade. Imagina você, tenta repetir aí agora, uma vez só. Serendipidade. Ai, Deus. Vamos abrir então, já abriram? Lá em Mateus 13:44 diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Pequenininho o verso, tem mais um pedacinho dele ali no final, mas não importa para o que eu quero usar com vocês aqui agora. Vamos ficar só nesse trecho aí, que o reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Serendipidade é uma palavra nova no português. É originário do inglês tão difuso e foi criado pelo escritor inglês Horace em 1754. Agora há pouco tempo, só 1754. A partir do contato com um conto de criança, Os Três Príncipes de Serendip, que hoje é conhecido como Sri Lanka. Se você for procurar no mapa geográfico, é o Sri Lanka. E essa é a história desses três príncipes que viviam fazendo descobertas inesperadas. É um conto infantil, né? Uma historinha. Essa palavra ela foi aportuguesada apenas por não haver tradução possível, né? Automática para essa palavra. O que ela significa? É a capacidade de fazer descobertas felizes ou úteis por acaso. Que é essa que é a narrativa lá do livro de criança, né? Então, ela lá no dicionário, a palavra serendipidade, ela significa a capacidade de fazer descobertas felizes ou úteis por acaso. Geralmente ocorre quando alguém está procurando uma coisa e acha outra. Ficou mais fácil agora, né? Isso acontece com muita frequência, né? Aquelas coisas que a gente quer achar, a gente não acha de jeito nenhum. Aí a gente vai procurar uma outra coisa e acha aquela outra que não encontrávamos há muito tempo. Então essa capacidade aí, que geralmente ocorre quando alguém está procurando uma coisa e acha outra. A descoberta da América, por exemplo, é uma serendipidade. Cristóvão Colombo procurava o caminho para a Índia e descobriu a América. Olha só, estava procurando uma coisa e achou outra. Outro caso famoso
foi de Alexander Fleming, um achado, inclusive, muito importante para a humanidade, né? Alexander Fleming descobriu a penicilina acidentalmente. Ao verificar que algumas culturas de bactérias morriam quando algum tipo de bolor se desenvolvia nessas culturas. Estudando os componentes desse bolor, veio a isolar o primeiro antibiótico. Olha só que coisa impressionante, né? Estava estudando uma coisa e, por acaso, descobriu outra. Conta-se que Newton formulou a lei da gravitação universal graças à queda ocasional de uma maçã numa tarde que tomava chá no jardim. Dizem que isso aqui é uma história contada por um dos seus auxiliares, uma das pessoas que trabalhava com ele, e que na verdade isso aqui é uma fábula, né? Mas está dentro do contexto aqui. Os sucrilhos ou flocos de milho, você já comeu alguma vez ali? Colocou leite, né? Aí ele fica bem molinho, ou já comeu ele direto assim do saquinho. Os sucrilhos de milho, eles surgiram porque os irmãos Kellogg, em 1898, esqueceram o milho no forno durante um dia. Durante um dia eles esqueceram o milho no forno e acabaram descobrindo os sucrilhos. E depois eles vão açucarar, né? Vão fazer assim uma coisa mais sofisticadazinha. Mas foi assim que foi descoberto, tá vendo? Não estavam procurando, mas por acaso descobriram o floco de milho e ficaram milionários, né? A gente podia dar uma sorte dessa, né? Poxa, dar um acasozinho desse na nossa vida, a gente está precisando. E o pneu? Você já tem carro? Você conhece essa coisa de pneu? Você já viu lá uma marca de pneu chamada Goodyear? Então, a borracha vulcanizada foi inventada por Charles Goodyear em 1844, quando ele deixou cair um pedaço de borracha escolar, essa borracha que você usa para apagar, dentro de uma frigideira quente. Foi aí que ele descobriu a questão da borracha para fazer os pneus. Sabe o que isso significa? Estou contando essas histórias todas para dizer para você que a ciência moderna está repleta de serendipidades. Agora, e a ciência da salvação? A ciência da salvação, ela também está. Podemos dar um exemplo, uma pessoa se converteu porque achou um livro no lixo. Uma outra aceitou Jesus porque encontrou um folheto que foi enviado numa enxurrada ou achou no chão. Você deve conhecer outros casos semelhantes a esse assim. Existem serendipidades na Bíblia? A palavra não, mas o conceito sim. Lá em Eclesiastes 9, verso 11, a gente encontra o conceito que diz assim, tudo depende do tempo e do acaso. É exatamente o que a palavra serendipidade quer dizer para a gente. Naquele texto que nós lemos lá de Mateus, lá no comecinho, do tesouro escondido, aconteceu exatamente isso. Jesus conta uma serendipidade. O homem que estava cavando um terreno, ele não estava procurando o tesouro. O que ele achou foi inesperado e por acaso. É ou não é um exemplo de serendipidade? Serendipidade ou milagre? Seja como for, é importante comentar que quando você confia em Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, verso 28. Essas serendipidades ocorrem com muito mais frequência na vida daqueles que confiam em Deus, como diz esse verso Romanos 8, 28. Bom, até aqui o sermão foi assim bem curioso, né? Eu quero ir agora para uma parte bem espiritual.
Abra sua Bíblia em Gálatas 5, 16 e 17. Depois uma coisa acaba encaixando com a outra. Mas vamos ler ali Gálatas 5, 16 e 17. Aqui eu queria fazer uma breve oração com você. Maravilhoso Deus. É pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Sim, somente através do poder do Teu Espírito é possível receber as Tuas palavras, é possível recebê-las no coração com alegria e com um desejo de ser transformado. Por favor, que esse poder se manifeste agora nas pessoas que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Lá em Gálatas 5, 16 e 17, diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Verso 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sabe, queridos, aqui nesse pedacinho do verso 16, que diz assim, andai no Espírito, Gálatas 5, 16 e 17, se você não achou ainda. Aqui no pedacinho do verso 16 diz assim, andai no Espírito. Sabe o que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer o seguinte: pensai o tempo todo em Cristo. Aquilo que ocupa a sua mente é que vai guiar o seu espírito, é que vai guiar as suas tendências, é que vai guiar as suas decisões, é o que vai guiar toda a sua vidinha. Aqui, Paulo está aconselhando que você passe o tempo todo pensando em Cristo Jesus. Se isso acontecer, ele vai continuar no verso dizendo assim, jamais satisfareis a concupiscência da carne. É uma palavra horrorosa. Na verdade, ela quer dizer que são os desejos da carne pecaminosa. Aquilo que o mal que habita em você, o pecado que habita em você deseja. Diferente daquilo que deveria desejar aquele que anda no Espírito, ou seja, aquele que anda com Jesus. Aquele que anda com Jesus, aquele que pensa com Jesus, anda na companhia de Deus. E aí no verso 17 ele explica dizendo que a carne luta contra o Espírito. A carne é exatamente isso que eu acabei de explicar para você, o eu pecaminoso. Milita contra é anular, sabe? Anula. Aquilo que o Espírito e o nosso eu pecaminoso desejam é tão diferente que um acaba por excluir o outro. Não somos capazes de mudar a nós mesmos, mas podemos escolher a mão a qual nos agarrar, a da carne ou do Espírito. Caramba, eu falo essas coisas assim, eu fico pensando, o seu coraçãozinho pode ficar angustiado, que você pode ficar pensando, por que eu não consigo? Espera um pouquinho mais, deixa a gente concluir o sermão, e eu tenho certeza que você vai alcançar uma paz de espírito muito grande. George Vanderman, ele escreveu um livrinho, How to Live with a Tiger, que traduzido quer dizer Como Viver com um Tigre. Ele apresenta uma interessante ilustração nesse livro. Ele diz assim, suponhamos, disse ele, que um dia um lobo comece a observar a vida das ovelhas e depois de um certo tempo chegue à conclusão de que o melhor modo de vida é a vida das ovelhas e decida juntar-se a elas. Para isso, esse lobo pega e coloca uma pele de ovelha em cima,
para se parecer com as ovelhas, né? Para elas não desconfiarem, e passa a conviver com as ovelhas. Como você acha que ele se sentirá quando chegar a hora de comer e as ovelhas comerem com prazer o capim verde? Como você acha que esse lobo vai se sentir? Você acha que ele se deleitará comendo capim? Suponhamos também que ele seja um lobo honesto e não queira voltar atrás na decisão que tomou. Você acha que 5 ou 10 anos depois ele finalmente aprenderá a gostar de capim? Não. Claro que não. Porque ele é lobo, com paladar de lobo e com a natureza de lobo. Continuemos imaginando a vida do lobo em meio às ovelhas. A princípio, talvez ele se esforce para viver exatamente como as ovelhas vivem. Embora tudo isso seja contrário à sua natureza, mas o tempo vai passando, o entusiasmo da decisão que tomou vai diminuindo e finalmente, depois de 1 ou 2 anos, e olha que já é bastante tempo, não consegue mais ficar amarrado a um tipo de vida alheio à sua natureza. Perceba isso. Aí um dia, enquanto as ovelhas dormem, ele se levanta e vive como lobo, come como lobo, enfim, faz tudo o que os lobos fazem. Depois de ter dado rédea solta aos seus instintos, né, de lobo, ele retorna e coloca novamente a pele de ovelha. E no sábado ou no domingo, né, ele vai estar lá com as ovelhas como se não tivesse nada acontecido, como se nada tivesse acontecido. Nada aconteceu, sim. E ele sabe disso e chora em silêncio por isso. Lembra que nós estamos falando de um lobo honesto, né? Um dia, não conseguindo suportar mais esse tipo de vida, clama do fundo do seu coração. Ele faz uma oração clamando a Deus assim, ó Deus, Tu sabes que quero ser ovelha de verdade, mas Tu conheces minha verdadeira natureza. Sou um lobo, nasci lobo, não tenho culpa de ter nascido assim. Mas Deus, por favor, não quero ser mais lobo, quero me tornar uma ovelha de verdade. Faz alguma coisa por mim. E Deus faz o milagre da transformação, com um toque milagroso, converte esse lobo numa ovelha de verdade, com coração de ovelha, com paladar de ovelha, com mente de ovelha. Ah, queridos, sabe aquele tesouro lá de Mateus, que nós lemos na parábola? Aquele tesouro escondido, que foi encontrado por acaso, aquele tesouro que foi remover o terreno, mas não sabia que havia um tesouro, e encontrou o tesouro e o escondeu. Aquele tesouro é Cristo Jesus. É só quando você realmente encontra esse tesouro que é possível você se transformar de lobo em ovelha. Esse milagre da transformação, sabe, que pode acontecer por acaso, que pode acontecer por uma serendipidade. Um milagre, com um toque milagroso, converte esse lobo numa ovelha de verdade, com coração de ovelha, com paladar de ovelha, com mente de ovelha. Ah, mas meu Deus, você pode dizer, por que isso ainda não aconteceu dessa forma na minha vida? Ou já aconteceu
e por algum motivo eu deixei escapar essa oportunidade novamente. Deixa eu ler aqui para você, esse texto eu quero ler com muita clareza. Um texto de Ellen White, uma escritora americana muito bem sucedida, escreveu livros que são best-sellers, uma mulher muito inspirada por Deus. Esse texto de Ellen White diz assim, aos que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo, reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida cheia de faltas, e chegam a duvidar se seu coração foi transformado pelo Espírito Santo. A esses eu desejaria dizer, não recuem em desespero. Muitas vezes teremos de nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Olha o lobo tentando ser ovelha. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, lembra que o lobo foi lá ser lobo novamente? Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos rejeitados nem abandonados por Deus. Não! Cristo está à direita do Pai, fazendo intercessão por nós. Diz o amado apóstolo João, abro aspas, escrevo isto a vocês para que não cometam pecado. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que não tem nenhum pecado. Ele nos defende diante do Pai. Lá em 1 João 2, verso 1. E não esqueçam essas outras palavras também escritas pelo apóstolo João. Ele, o Pai, ama você. João 16, verso 27. Queridos, Ele, o Pai, deseja atraí-los de novo a si e ver refletidas em você sua pureza e santidade. E se apenas se entregarem a Ele, aquele que em vocês começou a boa obra, há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo voltar. Oh, coisa maravilhosa! Orem com mais fervor, ela continua dizendo aqui, ainda são as palavras de Ellen White. Orem com mais fervor, creiam mais plenamente. À medida que formos desconfiando de nosso próprio poder, a Ele que é a saúde, haveremos de louvá-lo, haveremos de confiar no nosso Redentor e haveremos de louvá-lo a Ele, que é a saúde da nossa vida. Quanto mais perto de Jesus você chegar, tanto mais cheio de faltas você se sentirá, porque a sua visão será mais clara e as suas imperfeições poderão ser vistas em amplo e vivo contraste com a sua natureza perfeita, a natureza perfeita de Cristo. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder. Conforme você se aproxima de Cristo, aquelas serendipidades, aqueles acasos ou milagres, eles começam a acontecer na sua vida para Cristo poder agir em você, para que você possa se tornar cada vez mais semelhante a Ele. Mas você precisa entender que você é o lobo e você precisa se aproximar de Cristo, mesmo sendo lobo, mesmo fingindo que é ovelha, e permitir que Ele, quando você abrir o coração, como naquela oração do lobo, você então ter um encontro realmente, uma conversão, uma transformação. A pessoa transformada pela graça de Cristo irá admirar o caráter divino. Se, porém, não reconhecemos
nossa própria deformidade moral, é uma prova inconfundível de que não tivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Eu já estou terminando, e aqui eu queria finalizar com uma coisa muito importante, preste bem atenção. Há uma coisa que deveríamos entender, é que nem todas as conversões são iguais. Algumas acontecem num instante. Um homem pode ser transformado em 2 segundos, mas outras vezes esse processo é gradual e leva tempo. Eu mesmo passei por uma conversão assim. A minha história é longa, não poderia contar agora, mas a minha conversão se deu assim. Num momento, Deus foi ao meu encontro de tal forma que eu não pude mais resistir àquele amor maravilhoso dele. Mas algumas conversões, queridos, são acompanhadas por uma grande emoção, outras não. Isto não significa que a primeira seja necessariamente mais autêntica do que a segunda. Alguns cristãos podem lembrar o momento exato de sua conversão, outros não. Saulo de Tarso, que depois passou a ser chamado de Paulo, entre aspas, caiu do cavalo. O texto bíblico não fala que ele caiu do cavalo, mas a gente leva a entender que houve isso, né? Saulo de Tarso caiu do cavalo e foi convertido após aquela queda. Aquilo foi um momento de conversão repentina. Mas não pense que todas as pessoas devem cair do cavalo para ser convertidas. O que realmente importa é que a mudança de natureza aconteça. A transformação é uma realidade. E de repente, o lobo vira uma ovelha genuína. Vou repetir. O que realmente importa é que a mudança de natureza aconteça, que a transformação seja uma realidade e que o lobo vire uma ovelha genuína. Agora eu queria finalizar então repetindo o verso de Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai com Cristo, andai pensando em Cristo, e jamais satisfareis a natureza pecaminosa da vossa carne. Porque a natureza pecaminosa luta contra o Espírito, e o Espírito contra essa natureza pecaminosa, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Oremos. Que a graça de Deus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito, a presença de Cristo, os pensamentos da tua mente estejam voltadas para o Senhor Deus, de maneira que você consiga de ovelha se transformar, de lobo se transformar numa ovelha. Perceba que o lobo, mesmo todo errado e ainda sendo lobo, ele foi até Jesus, foi viver com aqueles que são de Cristo Jesus. Não espere pensando que você vai se transformar em ovelha, não. Continue sendo lobo, mas perto de Cristo, e deixe que Ele faça a transformação verdadeira para a ovelha. É isso que eu desejo na sua vida, em nome de Jesus. Amém.